Olá, sou o professor Paulo Thiago Fontinelli Cardoso, mestrando em Ensino de História pelo Mestrado Profissional em Ensino de História, Prof. História, da Universidade Estadual do Piauí, UESP. E na 11ª Jornada Virtual Internacional de Produção Científica, eu trago o trabalho intitulado No Templo de Clio, Trajetória Histórica Educacional do Ginásio Municipal de Piracuruca, Piauí, entre os anos de 1957 e 1975. Esse trabalho é referente à minha dissertação do mestrado, que está sendo orientada pelo Dr. Pedro Pio Fontinelles Filho. O historiador, ao buscar a história das instituições escolares e através da análise feita através das fontes fornecidas sobre o objeto, tem como resultado não apenas uma narrativa histórica sobre o objeto em si, mas, antes de tudo, a construção de um momento da história local. Aqui são citados locais da educação escolar como elo de ligação com a história local. Porém, todo e qualquer local onde há interação humana pode ser considerado um dispositivo para a leitura da história local. Logo, esses dispositivos mencionados são partes integrantes das cidades e, por si, já têm grande interesse como objeto de pesquisa. Diante da exposição, o estudo do Ginásio Municipal de Piracuruca configura-se como uma análise desses locais de experiência da cidade, principalmente das vivências sobre a educação e as interações dos sujeitos que consumiam este local de ensino. Interações estas entre esses sujeitos e, posteriormente, com os demais atores sociais da cidade, pois muitos dos jovens atuaram como profissionais da educação nos locais de ensino da cidade. Além disso, se dedicaram a outras ocupações diferentes do ensino. Desse modo, ao pretender pesquisar a história do ginásio municipal, é esperado também que os laços identitários sejam fortalecidos com o lugar e com o objeto de pesquisa, principalmente pelos sujeitos que consomem esses espaços, já que no município, onde a instituição está localizada, não existem programas, sejam eles ligados à educação ou ligados ao poder público, que promovam a história local, ficando o conhecimento e a aproximação com essa história muitas vezes relegada a momentos festivos, principalmente comemorativos. Pelo exposto, percebe-se que a história local pode ser vista e usada como estratégia pedagógica, pois é um elemento constitutivo da transposição didática do saber histórico para o saber escolar. Cabe ao professor aliar aspectos da história local com os conteúdos da grade curricular. Outro ponto vislumbrado com a pesquisa que está sendo realizada sobre o objeto mencionado é compreendê-lo através das interfaces do patrimônio histórico. Serão analisados aspectos da imaterialidade, vendo a escola em questão como instrumento de informação instrutiva, relacionado à disponibilização de um curso secundário para uma escola para uma pequena cidade no interior piauiense, na década de 1950, o que não era muito comum ainda no Brasil, apesar de algumas reformas na educação já terem sido realizadas, e sua função atual, já que a escola continua sendo referência na estrutura educacional da cidade. Assim, tomando emprestado o que fala Eduardo Romero de Oliveira, o patrimônio pode apontar para a constituição da memória na relação de outras práticas sociais, ou mesmo com práticas que se desenrolam na relação com o ambiente natural. Aí é possível visualizar duas fotografias do objeto de pesquisa, fotografias de época. A primeira da época da criação, da época da inauguração, no ano de 1958, ano que ele foi concluído, e a fotografia posterior, que vocês podem vislumbrar a fachada vista de frente, uma fotografia já da década de 60, dentro do período dos primeiros anos de funcionamento. Com relação ao objetivo da pesquisa, pretende-se compreender a história e a memória da instituição de ensino, Ginásio Municipal de Piracuruca, como local de formação da população estudantil do município e das regiões circunvizinhas, visto que essa instituição de ensino tornou-se referência na década de 50 e 60, e além disso analisar a instituição como espaço da memória e cultura escolar da cidade.
Nesse contexto, quando ao revisitar a história do ginásio municipal de Piracuruca, tem-se também o papel de dar significados a um momento da história local, visto que, quando se escreve a história da cidade, pouco se contempla a história das instituições escolares do município. É muito escasso um estudo historiográfico sobre as instituições escolares que existem aqui no município, principalmente as mais antigas, da década de 30, década de 40 e década de 50. Com relação à metodologia, a pesquisa estará centrada nas fontes que remetem à cultura escolar. Nesse sentido, as fontes utilizadas para a pesquisa contemplarão a documentação produzida pela escola, né, no recorte temporal já especificado. No caso, a gente vai usar atas de fundação, o diário oficial, regimentos internos, livros, ficha de matrícula, documentos avulsos ainda arquivados na escola, documentos não oficiais, mas que tratem do cotidiano escolar, e fotografias, principalmente fotografias de professores, alunos, funcionários e eventos ocorridos na escola, principalmente os eventos cívicos, localizados ali na década de 1960. Tá? Na pesquisa Hora Pensada, as memórias dos sujeitos históricos que de algum modo tiveram relação com a instituição pesquisada terão relevância ímpar na escrita da história. Memórias estas baseadas em lembranças que muitas vezes não precisam das fontes para comprovar a realidade dos fatos. Além do exposto, ao se falar em memória, ressalta-se que não nos valemos apenas da memória individual de cada ator social, mas também da memória dos grupos, o que entendemos como memória coletiva. Memória essa que sofre ressignificação e é compartilhada por grupos de determinada região ou evento. Assim, a história coletiva será muito significativa na escrita da história do ginásio municipal de Piracuruca, pois não serão investigadas apenas as lembranças de sujeitos isolados, mas de grupos que consumiam o espaço e orbitavam no ambiente escolar direto ou indiretamente. Assim, também pegando de empréstimo o que nos diz Halvax, nossas lembranças permanecem coletivas e elas nos dão lembranças pelos outros, que se trate de acontecimentos que só nós tivemos envolvidos ou com objetos que só nós vimos. Com relação às considerações ainda preliminares, procurou-se mostrar nesse trabalho, mesmo de forma breve, o percurso a ser feito para a escrita da história do Ginásio Municipal de Piracuruca, que funcionou entre os anos de 1957 a 1975 na cidade de Piracuruca, no norte do estado do Piauí, no Brasil. Lembramos que o trabalho ainda está em andamento e foi pensado a partir da ideia da Carta de Intenções para a escolha de orientadores do mestrado profissional em ensino de História, a própria História. Assim, possivelmente a pesquisa no decorrer de sua feitura passará por adequações quanto à metodologia aplicada ou às fontes a serem pesquisadas, problematizadas e questionadas. Desse modo, a história do ginásio municipal de Piracuruca foi vislumbrada nesse trabalho através de alguns prismas possíveis na pesquisa, como, por exemplo, a relevância da instituição de educação não só para a cidade, mas para a região, pois surge na época das pressões pela implementação de cursos secundários no interior do Brasil. A pesquisa também pensa uma promoção de um momento da história local, visto que a história e a memória nas escolas do município raramente são pesquisadas e problematizadas, deixando assim várias lacunas quanto à história da educação não apenas do âmbito local, mas também das dimensões regionais e globais, pois a história local não está sozinha, mas se entrelaça com outras estruturas e dimensões. Estas são algumas referências usadas para a escrita do trabalho até agora. Usamos autores que discutem sobre memória, sobre história escolar, história da educação, história do município, autores que trabalham com a questão social, com relação a arquivos escolares também, e também com autores que trabalham sobre patrimônio. E agradeço a oportunidade de estar apresentando meu trabalho na 11ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica.
Obrigado.